Hoje é dia 23 de julho de 2021. Em Mateus 13, o Senhor Jesus conta 7 parábolas a respeito do reino. Eu quero pensar por alguns momentos sobre a primeira parábola, mas ainda mais sobre a pessoa e o trabalho do semeador. No verso 3 de Mateus 13, Jesus disse o seguinte: E muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. É uma tarefa simples, sair e semear. E essa era a tarefa do semeador. Mas é uma tarefa que implica em responsabilidade, pois se não há semeadura, não há colheita. Preparar o solo não é a mesma coisa que escolher o tipo de solo. O semeador saiu e semeou, e a semente foi lançada e caiu em 4 tipos de solos. Sabemos que em apenas um produziu. Mas eu quero pensar na pessoa do semeador. E eu quero fazer uma aplicação em termos de evangelização. Muitas vezes nós pecamos porque escolhemos um tipo de solo para lançar a semente do Evangelho. Achamos que é mais fácil, achamos que a pessoa receberá com mais prestatividade, com mais boa vontade. E com isso nós estamos dizendo que nós é quem escolhemos o tipo de solo onde a semente do Evangelho deve ser lançada. E nós pecamos, porque estamos pensando que o resultado depende de nós. E isto não é verdade. O nosso trabalho, o meu, o seu trabalho, como semeadores da palavra de Deus, é sair e lançar. Por isso, é muito importante nós pensarmos a respeito do seguinte: você tem lançado a semente do Evangelho? Você tem saído para pregar o Evangelho? A atitude do semeador de sair e semear indica que ele saiu para fazer o seu trabalho. E ele fez o seu trabalho. O que isto nos leva a refletir e pensar? Todo cristão deveria ser um semeador da palavra de Deus. Alguém que prega a palavra de Deus. Alguém que lança a semente do Evangelho a todas as pessoas, deixando sempre o resultado com Deus. E pregar a palavra de Deus implica em sairmos, deixarmos até mesmo a nossa zona de conforto e evangelizar. Deus nos dá oportunidades, e muitas oportunidades, mas vamos pensar, nem sempre nós as aproveitamos. Por isso, é importante pensar no seguinte: só pode haver colheita quando há semeadura. Só pode haver crescimento da igreja quando nós evangelizamos pecadores. Quando nós lançamos a semente do Evangelho às pessoas. Eu entendo que o momento que nós estamos vivendo, ele é tremendamente propício para isto. Diferente do que muitos pensam, eu entendo que o momento que estamos vivendo, causado pela pandemia, é uma grande oportunidade para nós lançarmos a semente. Olha as pessoas ao seu redor, desesperadas, angustiadas, sem esperança, sem Deus em seus corações. E você, alguém que foi alcançado pela graça de Deus, foi chamado para ser um semeador
da palavra do Senhor. Você tem semeado a palavra de Deus? Não escolha o tipo de solo. Apenas lance a semente e deixe o resultado com Deus. Um bom dia e que Deus nos abençoe.